Olá, seja bem-vindo ao nosso CCE, Curso de Crescimento Espiritual da nossa Casa Church. Eu aqui, Pastor Sérgio, para ajudar você a entender um pouquinho mais das Escrituras, né? E hoje a aula sobre Cristologia, parte 2, tá bom? Então a gente vai dar só uma revisada no que foi outra aula, falando sempre, né? Não assistiu a outra aula, não tem problema, pode assistir essa e depois você volta e assiste a outra. Todas as nossas aulas estão gravadas, estão aqui no nosso canal para você. Bora lá, bora falar sobre Cristologia, aprender um pouco mais sobre Jesus? Vamos lá. Então a gente teve uma introdução, né? Vamos lá. Evidências bíblicas, né? Do ser Jesus Cristo. Pode parecer que não, mas Jesus ele é negado por algumas... É difícil, na verdade, ter uma religião que negue Cristo, né? Mas o que a gente tem bastante são versões, né, sobre a pessoa de Cristo. Então a gente fica aqui com uma versão bíblica, né? A nossa Bíblia cristã. Então nós vimos, deixa eu voltar aqui, né? A gente viu aqui Cristo no Antigo Testamento, nos Evangelhos, em Atos, né, e as Epístolas, e em Hebreus. Por que Hebreus está à parte? Porque Hebreus a gente não tem o autor, e Hebreus é uma carta bem específica para falar sobre, quer saber sobre Jesus em relação aos Hebreus, como ele é o cumprimento das promessas. É essa carta. Varão perfeito, natureza humana, a gente viu também sobre isso. Vamos falar um pouco mais sobre a encarnação de Cristo, ungido pelo Espírito Santo, e o equilíbrio, né, da divindade, da humanidade e do relacionamento com o Espírito Santo, né? Se ele envia o Espírito Santo, como que ele submete o Espírito Santo? Então, você vê essa unidade, né, essa união das três pessoas no relacionamento, nesse relacionamento mesmo, nessa esqueci a palavra, Vitor, mas você entendeu. Como eles estão interligados, né? Eles estão interligados são distintos, se cooperam, se governam, se lideram, se voluntariam. Jesus, ao mesmo tempo, é o Cordeiro. Ele é também o... Opa, o que aconteceu aqui? Vamos colocar aqui. Voltou, né? Ele é o Cordeiro. E então você vê assim, é muita beleza, é muita lógica, sabe, em Cristo. Por que Cristo teve que morrer por nós, né? Vamos lá. E hoje nós vamos ver a encarnação. Definições. Definição comum do dicionário. Encarnação, ato de encarnar, tornar-se semelhante na cor, no aspecto à carne. Ato de encarnar, ou seja, criar carne, tornar-se carne humana, né? Fazer parte da humanidade. Mistério pelo qual Deus se fez homem. Só para lembrar, para você jogar uma pulguinha na sua orelha, ou atrás da sua orelha, né? A gente tem, na mitologia grega, né, a pessoa de Hércules, né, que ele é o relacionamento de Zeus com uma humana. E ali você tem Hércules, que é um semideus, tá? Então isso daí, algumas pessoas... Cristo não é um semideus, tá bom? Então, algumas pessoas falam, isso daí já fala, Cristo em outras religiões, na mitologia grega, já vi alguém falar, né? Mitologia grega tem também uma versão de Jesus, em outras religiões também tem. Tá, qual é o nosso diferencial? Cristo não é semideus, ele é Deus em forma humana, tá? Então, tanto que você vai ver que em Hércules, ele tem que fazer algo para se tornar divino, né? Ele vai até o Hades, ele faz, né? São os trabalhos de Hércules, né? Então você vê ali o processo dele de divinificação, não sei se é essa palavra, mas então tem essa distinção, tá? Então Deus se tornou carne, Jesus não é semideus. A definição teológica de encarnação, a união ou ato de unir a natureza humana com o Logos, o verbo, realizado através do verbo, quando ele assumiu a natureza humana na unidade de sua pessoa, isto é, no ventre da Virgem Maria, no sentido do opus comune, é a vontade do ato da Trindade inteira, no sentido terminativo, é o ato do Logos em si. Complexo, tá bom, vamos entender aqui. O que está dizendo é o seguinte, que Deus veio na humanidade, tá? Não veio metade de Deus, não é como um filho que tem 50% de um pai e 50% de uma mãe, não. Deus habitou na carne. Deus se fez carne, tá? Como? Lá em Maria. Maria forneceu a terra, a semente foi divina.
Que é isso, pastor? É que a gente sempre fala, né, que o homem tem a semente, a mulher tem o ambiente, né? Quando se junta a semente com o ambiente, gera vida. Então Deus colocou a semente, o que? O Espírito, o próprio Espírito de Deus se colocou em Maria, né? No óvulo, na terra, no ambiente Maria, no material genético que ela forneceu, e ali surgiu um ser, né, 100% divino, tá bom? Então, Maria é o opus comum, ou seja, aquilo que é comum. E é a vontade da Trindade inteira, o Pai, Filho e Espírito Santo. Uma pessoa falou para mim esses dias, foi interessante, né? Um rapaz falou, porque esse negócio que Deus morreu, Deus nunca mandou o filho dele e tal, porque que coisa, que pai vai mandar o filho para morrer? Você mataria o seu filho? Eu falei, mas essa é a questão. Deus não mandou Jesus morrer. Jesus se voluntariou e Deus aceitou, e Deus falou, é isso que eu quero. Mas Jesus falou, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou, tá? Definição teológica, encarnação. Então agora a gente vai para a definição teológica, tá? Continuando, perdão. Tecnicamente, a segunda pessoa da Trindade uniu-se a uma natureza humana que era anipostática, tá? O que significa isso? Era uma natureza... Ai, meu Deus, esqueci. Vida. Gente, eu não vou editar não e recomeçar. Hipostático. Não pessoa, tá bom? Então, a natureza humana, quem era não pessoa. Ou seja, impessoal e não autossubsistente. Isso é, que não existia uma pessoa humana na qual Deus decidiu encarnar. Os ortodoxos destacam a obra santificadora do Espírito na purificação da natureza humana herdada de Maria, tá? O resultado é o communium naturum, comunhão das duas naturezas em uma pessoa singular. Então, qual que é a ideia aqui, né? Nota uma coisa muito importante aqui, vamos lá. Então, em primeiro lugar, tecnicamente, segundo a pessoa da Trindade, vou reler aqui, tá bom, gente? Uniu-se a uma natureza humana que não era aquele que não era humano, tá bom? Então você tem o humano e o divino, é a mesma coisa, tá bom? O impessoal e não autossubsistente, isso é, não existia uma pessoa humana na qual Deus decidiu encarnar. Vamos entender isso daí. Deus não veio no ser humano Jesus, tá? O Cristo não veio em Jesus. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um rapaz que desincorporar uma entidade. Tá? Então Jesus ele não é a incorporação do Cristo. Jesus é o Cristo nascido humano. Cristo tornou-se humano. Tá? Isso é muito importante. Tá? Então ele decidiu encarnar. Os ortodoxos, os tradicionais, está com a obra santificadora do Espírito na purificação da natureza humana da de Maria. Vamos entender isso daí. Lembra que você tem um primeiro Adão caiu. A Bíblia fala de um segundo Adão, que foi tentado e não pecou. E ele é o nosso novo Adão quando a gente aceita Jesus e nasce de novo no Espírito, segundo uma nova descendência humana. Por que uma nova? Nós temos a descendência do material de Adão? Temos. Eva saiu de Adão, logo, todos vêm de Adão. Mas pegamos o material de Adão, que não era contaminado, ou seja, o óvulo, tá? Porque é o homem quem transmite, não a mulher. Por isso que quando Eva pegou do fruto, nada aconteceu. Mas quando Adão comeu do fruto, os olhos de ambos se abriram. Porque o homem é o representante legal, logo ele é o transmissor, né, da culpa imposta na humanidade. Então Deus veio sobre isso. Agora, a gente vai entrar numa questão que nem está aqui no tema, mas eu vou colocar. Que alguns acreditam, principalmente a Igreja Católica diz isso, que para que Cristo fosse realmente santo e o material genético, ou seja, o que ela forneceu para o nascimento do Deus homem, diz que Maria também tinha que ser santa. Então eles invocam a santidade de Maria como a corredentora, né? Porque ela foi usada na redenção para trazer o Redentor, então ela é corredentora e ela é tão santa quanto.
Só que se para Jesus ser santo, Maria tinha que ser santa, para Maria ter que ser santa, a mãe dela tinha que ser santa. Para a mãe dela ter que ser santa, a avó dela tinha que ser santa. E você vai chegar isso aí até onde? Até Adão e Eva. Tá? Então, a lógica não condiz. Mas você vê que essa questão, sim, a gente vai pegar a primeira menção do pecado, não é a mulher que transmite. Então, Deus pega o material genético e pega o divino entra no gene, ali, na genética, né, no ambiente humano e se torna uma nova humanidade, né? Então, na purificação da natureza humana. Então, a natureza humana agora volta à purificação por meio de um novo Adão. Tá? Isso acontece primeiro no espírito, na mente, enquanto estamos sendo santificados, e futuramente, quando Cristo vier e renovar as nossas carnes conforme a sua. Então vamos lá falar agora sobre kenosis, ou kenosis. O que é kenosis? Kenosis é o auto-esvaziamento da frase de Filipenses 1:7. Assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Você pode ler depois, Filipenses 2, 1 ao 11. Qual que é a premissa de Paulo aos Filipenses? Realmente falar exatamente disso, que Cristo ele era realmente Deus em forma humana, tá? Mas que ele resolveu esvaziar-se, ele não era semideus, lembra disso? Por quê? Porque Cristo não usufruiu, pelo menos visivelmente, da onipresença. Então você não tinha ali ele em todos os lugares, ele estava andando por Samaria, deixou de ser onipresença? Não. O auto-esvaziar-se não é deixar de ser, tá? É não usar, não usufruir. Ele abriu mão, mas é dele. Ele abriu mão do uso, não da essência. Porque se ele abrir mão de algum atributo divino, deixa de ser Deus, tá? Perdão. Continuar. Mistério. Até que ponto o Logos, que é Cristo, o Verbo, continua a exercitar os seus atributos na pessoa de Jesus Cristo? Tem sido uma questão de difícil solução. Na ortodoxia da igreja, enquanto alguns enfatizam sua consciência humana, outros enfatizam sua consciência divina. Ou seja, ele era humano, tá? Ou seja, ele tinha uma consciência humana que foi descobrindo a divindade. Outros enfatizam não, que ele é uma consciência divina experimentando a humanidade. Tá? Então, assim, vai ter sempre essa discussão. Porque Cristo realmente cresceu em graça, estatura e sabedoria diante de Deus dos homens. Então a Bíblia traz um desenvolvimento da pessoa divina, da criança divina, nessa questão, tá? Então assim, mas você vê que com 12 anos ele ensinava os mestres. Então a gente vê que já tem, que não é uma criança hiperdotada, que Jesus realmente ele era a divindade. Ele é a divindade em forma humana. E Cristo então fez o quê? Se esvaziou e assumiu a forma de servo. Né? Então você vai ler lá, vamos ler junto, vai, acho que é importante isso daqui. Filipenses 2. Diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada faço por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses de outros. Então, Paulo está trazendo para a gente aqui um grande desafio de altruísmo, de negar o ego, de lutar contra a vaidade, de viver um senso de comunidade mesmo, baseado no amor, que é o amor de Cristo. E aí ele vai falar, como que é o amor de Cristo? Cristo lavou os pés dos discípulos. Ele falou, vocês me chamam Senhor, e eu sou, e eu lavei os pés de vocês, quem quiser ser maior, seja o que vos sirva. Se mandar dar 1 milha, dá 2. Então Cristo traz uma nova dimensão de existência humana, onde eu não preciso me sobressair para ninguém para provar o meu valor. Por quê? Porque eu sei que eu sou, e Jesus falou, eu sou. Quando ele falou, eu sou, os guardas caíram para trás, tamanho poder. E ele vai falar o quê? Baseado no que eu oriento vocês? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Ele tinha todo o direito de ser Deus. Ela falou, não vou me pegar. Às vezes você vai ter que abrir mão de coisas, que você tem razão, você tem direito, você tem tudo. Mas você vai abrir mão. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo,
tornando-se semelhante aos homens. Presta atenção no semelhante. Por que semelhante? Porque ele tem a genética humana em Maria, mas ele não tem a transmissão da culpa que vem de Adão. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Tá? Então você tem aqui, ele se humilhou e obedeceu. Era a vontade do Pai e ele podia dizer não. Tá? Por isso, Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Muita teologia aqui, não dá para a gente falar tudo isso aqui hoje. Vamos ver agora os propósitos da encarnação. Primeiro, revelar Deus para o homem. João 1,18, eu vou ler os textos com vocês, tá? Esse é o nosso último slide, por isso que eu vou ler para a gente... são menos slides, mas o tempo de estudo é o mesmo. João 1,18. Eu gosto de Bíblia papel, gente, não sei vocês. Diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Pai, o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Interessante isso, né? Em Cristo você vê Deus. Deus se tornou conhecido como? No Filho. Não porque o Filho seja parecido com Deus. Deus, Pai, é a figura do Filho exata, não parecido. Você fala, o Davi parece comigo nisso, parece com a K nisso, o Daniel parece comigo nisso, parece com a K naquilo. Joia, não é essa a questão, não é se parece. Você olhar para Jesus e olhar para o Pai. Né? Se eu não me engano foi Tomé, ou foi Filipe, não lembro quem foi, acho que foi Tomé que disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele diz, acho que é Filipe, né? Fala, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não tendes me conhecido. Eu sou o Pai. Então é interessante isso, né? Uma vez eu vi uma história bem interessante, que até é de uma cantata que começa com uma história. Diz que havia um homem numa noite de inverno e a neve caía lá fora, ele estava ali se aquecendo, de repente ele ouviu batidas na janela. Eram pássaros querendo entrar para se aquecer. E aí ele ficou com dó, foi abrir para eles entrarem e os pássaros fugiram. Ele fechou e voltou. Os pássaros voltaram e bateram. Ele foi lá e os pássaros fugiram. E ele pensou, nossa, eles não me entendem porque eles estão em outra dimensão. Se eu pudesse me tornar um deles, eu poderia dizer para eles que eles podem entrar e se aquecer. Né? E aí veio uma frase, né? Um de nós. Um de nós. Ou seja, Deus se tornou um de nós. Por quê? Para a gente poder, para falar, vem, eu sei o caminho de volta para o Pai. Porque eu sou o Pai. E eu vim buscar vocês, né? Então, segunda proposta da encarnação, providenciar um exemplo para vivermos. 1 Pedro 2,21. Diz assim... Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigamos os seus passos. A vida não é fácil aqui. Não é. E o problema não são as pessoas ou as dificuldades, é o nosso ego. Mas por que os problemas existem? Porque precisa levar a gente para outro nível. A gente precisa aprender a suportar, aceitar e confiar. E quando você vence, você anda sobre as águas, sabe? Então Cristo sofreu, Cristo padeceu, por quê? Porque tinha um propósito. Então a Bíblia fala para a gente olhar para Cristo. E olhar para Cristo não é só para imitar a conduta dele. Hoje a gente pode olhar para Cristo e perguntar, Senhor, o que eu faço? Senhor, qual é a mente? Porque a Bíblia diz, eu tenho a mente de Cristo. Qual é a sua mente? Diante dos erros dos outros, dos meus erros, diante da injustiça do mundo, diante das dificuldades, das catástrofes, diante das dificuldades. O que é? Né? Qual é o seu exemplo? Qual seria a sua ação, a sua reação, o seu pensamento, o seu falado, o seu sentir? Eu quero isso. E não só para a gente poder copiar, mas a gente foi capacitado porque o Espírito Santo vive em nós e o que ele fez em Maria, ele faz em nós. Por isso ele é o fruto do Espírito, é Cristo. Justiça, paz, alegria, amor, justiça, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão. Faltou algum e domínio próprio. Faltou um aí que eu não estou lembrando, tá bom? Então, Cristo é o nosso exemplo. Agora, quando que a gente vai buscar o fruto do Espírito? Quando a gente passar por uma luta, putz, não conseguir agir como Cristo, conseguir sentir como Cristo, vai buscar. Pede o Espírito Santo, leia a Bíblia, volta a conversar com Jesus, entra. É nisso que a gente é levado a um relacionamento íntimo com Deus, tá bom? Terceiro, efetuar um sacrifício para o pecado. Hebreus é sensacional, né? Hebreus 10, de 1 a 10. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade.
Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar aqueles que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Ou seja, se ofereci o sacrifício e me purificou, acabou. Mas não purifica. Ele é um símbolo e um ato espiritual, mas que só trazia algo até aquele momento, não transformava a pessoa, não fazia algo legal e definitivo. Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Ou seja, o verdadeiro sacrifício não é de um animal, é de um ser humano no lugar de ser humano. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou no livro, está escrito ao meu respeito, vim para fazer a sua vontade. Cristo se viu na palavra, entendeu que era sobre ele, falou: quero fazer a sua vontade. Primeiro ele disse, até o 10, né? Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas e holocaustos. Vamos devagar? Sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisesse. São 4 ofertas diferentes, tá? São 5, aqui ele mencionou 4, que era sobre pecado, faltou a oferta voluntária. Nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, Jesus dizendo, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados. Não estamos sendo apenas, já fomos no Espírito, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então, o que é interessante? A gente hoje tem que trabalhar. Quando eu entrego a minha vida a Cristo, eu sou perdoado. Para todo sempre. Tá? Então, eu não preciso ter consciência de culpa, eu não preciso me sentir culpado pelos meus erros, eu preciso me arrepender dos meus erros. O arrependimento dos erros envolve tristeza, envolve choro, quebrantamento, contrição, mas não por culpa, nem por vergonha só. Vai trazer vergonha. Vai tentar ver culpa, isso não é de Deus. Culpa e vergonha te coloca para baixo. Arrependimento te leva até Deus, que muda a mente, ele renova você em quem você é, no quanto ele te ama e no seu propósito de vida. Tá? Isso muda você. Arrependimento não é só pedir perdão, é mudança de atitude. Tá? Então, isso é muito interessante. 4º lugar, destruir as obras do diabo, 1 João 3,8. Bora lá pro finalzinho de novo da Bíblia. É gostoso mexer Bíblia, hein? Eu gosto. 1 João 3,8 diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. A gente precisa entender uma coisa. Uma coisa é viver no pecado, outra coisa é pecar. Tá bom? Então o que acontece? A obra do diabo é o quê? É a escravização de uma pessoa. Agora, uma vez que a pessoa é liberta em Cristo Jesus, o que o diabo vai fazer? Tentar levar a pessoa de novo àquela vida, mesmo ela já sendo liberta, transformada, redimida, santificada, justificada, selada. O diabo sempre vai tentar trazer a nossa mente para o nível da matéria, do ego, e não deixar a gente lá no nível. O que é a obra do diabo? A obra do diabo é simples. Como foi? Você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Qual que é a obra do diabo? Fazer você pensar nas coisas humanas. Meu direito, fui injustiçado, meus pecados, meus erros, medo, fracasso, fome, tudo. Sabe? Caos, 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 caos. O que foi que Jesus falou para ele? Sai, arreda, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus. Você só cogita das coisas dos homens. Ele não falou, você não cogita das suas coisas. O antagonismo que Jesus fala não é entre Deus e o diabo, mas é entre a vontade de Deus e a vontade humana. E o diabo vai fazer você sempre focar na vontade o quê? Humana. O que é destruir a obra do diabo? É Deus nos levar a renegar o nosso lado humano, andar a segunda milha, perdoar, amar, lavar os pés das pessoas, ser aquele que serve, mesmo você tendo alta patente no mundo, sabe? Então, cogitar as coisas de Deus. 5º lugar, tornar-se sumo sacerdote fiel e misericordioso. Hebreus 5:2. Bora lá!
Todo sumo sacerdote escolhido dentre os homens, designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Tá? Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios para os seus próprios pecados, bem como pelos pecados dos outros. Eu acho que é mais, né? Ninguém toma essa honra para si mesmo, ele deve ser chamado por Deus. O que ele vai falar aqui pra gente é que Jesus, ele é o sumo sacerdote fiel e misericordioso. Ele nunca pecou, mas ele passou por todo tipo de tentação. Então, quando ele vai interceder, um sumo sacerdote humano, ele não era alguém que se compadecia dos outros. Ele também errava, tudo bem, podia se compadecer. Mas Jesus, ele é fiel porque nunca pecou. Então ele pode oferecer algo legal por você, porque ele não está pagando por si mesmo. Porque o sumo sacerdote tem que pagar os seus próprios, mas Cristo não tem que pagar o de ninguém. Então o que ele passou na cruz foi por mim e por você. Então ele é o sumo sacerdote e ele é a própria oferta. E ele é o próprio templo. Tá? Então tudo é Cristo, isso é muito sensacional. Então quando você errar, lembra que você tem um sumo sacerdote que está intercedendo por você, oferecendo eternamente. Existe uma oferta oferecida por mim e por você. Sexto lugar, sexto propósito da encarnação, cumprir a promessa do filho de Davi que reinará para sempre. Isso é muito legal. Lucas 1, 31, 33. Você ficará grávida. Isso. Você ficará grávida e dará à luz um filho, ele porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para todo sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Deus havia prometido a Davi um reino que não passaria, né? Um trono, perdão. Um governo, um reino que jamais teria fim. Não é sobre Davi que ele falava, mas sobre o filho de Davi. A dinastia de Davi governaria para todo sempre. E Jesus é o cumprimento dessa dinastia, não apenas humana, que vai ser também para o povo judeu e para nós, que somos enxertados nessa árvore. Uma ilustração da Bíblia, outro dia eu explico se você não sabe. Mas nós, ou seja, fomos colocados juntos nesse Israel espiritual. Então, mas também ele é o nosso Israel, ele também é o reino davídico, o reino de Davi espiritual, que é segundo a graça. Porque Davi, você vê que ele é um homem que ele peca e deveria ser apedrejado e não é. Ele já era um homem que vivia na dimensão da graça. Por isso que Deus falou, o teu reino não vai ter fim. Porque ele foi escolhido segundo o coração de Deus, era um homem segundo o coração de Deus, um homem que errou mesmo, de uma maneira absurda, né, em relação a isso, ao seu pecado de adultério, de assassinato e tudo mais. Mas Deus falou, é o teu reino, porque você é homem segundo o meu coração. Só que Davi não era esse homem, porque ele era pecador. Mas veio o rei dos reis, que tomou o trono, porque ele pode ser trono não só da dinastia humana, como ele também é da dinastia espiritual. E para ser exaltado, Filipenses 2:9. Diz assim, por isso Deus exaltou a mais alta posição, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Né? O propósito da encarnação qual foi? Para que Jesus fosse entronizado na dimensão, vamos entender, Deus, dimensão espiritual e a humana, tá? Então o que Deus fez? Deus se tornou homem. Quando se tornou homem, o que aconteceu? Deus trouxe a humanidade agora para mais, voltou a humanidade para outra dimensão. Então Deus deu a ele o nome que está acima de todo nome. O que está querendo dizer isso? Que Jesus é tanto a autoridade máxima no céu quanto na terra. Tá? Ele conquistou, pela sua santidade, pagando o preço do nosso pecado, um nome exaltado, porque ele morreu e venceu a morte. Por isso que quando você fala em nome de Jesus, acabou. Em nome de Jesus vai acontecer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É a autoridade máxima das nossas vidas. Amém? Isso aí. Essa foi a nossa aula. Eu espero que você tenha gostado. Espero que tenha sido uma bênção para você. E que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Semana que vem a gente vai continuar falando, vai ter mais aulas sobre isso. Se você gostou, lembra de curtir, comentar e compartilhar. Que Deus abençoe a sua vida.